abrindo os olhos lentamente, lentamente, como se estivéssemos acordando de um sono tranquilo, relaxante. Vamos agora dar uma boa espreguiçada. Espreguiçar ajuda a relaxar. Hoje nós vamos falar sobre música, sobre um jeito diferente de fazer música, sobre um jeito diferente de ouvir música. Vamos falar sobre música terapêutica e vamos falar também sobre saúde. Mas saúde aqui não significa apenas ausência de doença. É muito mais do que isso. É o bem-estar em todos os níveis, físico, mental e espiritual. O título da minha palestra é O Som em Benefício da Saúde. Nós vamos falar um pouquinho de teoria e também vamos praticar através de vivências. Eu vou começar dando para vocês uma definição do que é música terapêutica. Música terapêutica é uma criação sonora inspirada no mundo natural, que visa o bem-estar e uma melhor qualidade de vida para o ser humano. A música terapêutica é um instrumento de profilaxia de saúde, ou seja, de prevenção contra doenças. E deve ser um hábito saudável, assim como uma boa alimentação e exercícios físicos. Toda vez que eu dou uma palestra, as pessoas confundem o meu trabalho, música terapêutica, com musicoterapia. Não tem nada a ver. A musicoterapia é uma atividade acadêmica exercida por profissionais graduados que usam a música para curar, para recuperar pacientes para a sociedade. A musicoterapia normalmente é usada em hospitais, às vezes para esquizofrênicos, para autistas, né? E ela usa, por exemplo, se uma pessoa está muito energizada, usa uma música calma para baixar o batimento cardíaco. Mas se a pessoa está muito excitada, quando está muito relaxada, usa uma música para energizar a pessoa. A música terapêutica é profilaxia, ou seja, prevenção contra a doença. É cuidar da nossa saúde antes da gente ficar doente, né? E devemos cuidar da saúde, quer dizer, devemos cuidar da saúde antes de ficar doente. Então, é o seguinte, eu vou começar, antes de falar mais sobre música terapêutica, eu vou falar um pouquinho do ser humano. Eu chamo o ser humano de orquestra. O cérebro é o maestro e o resto do corpo físico, os músicos. Para um ser humano orquestra harmonizado, é fundamental uma total sintonia entre o cérebro maestro e o resto do corpo físico, os músculos. Vamos começar primeiro falando do cérebro maestro, esse mecanismo maravilhoso, cheio de nomes estranhos: neocórtex, sistema límbico, tálamo, hipotálamo, hipófise, um mundo dentro de um mínimo espaço. Mas eu não vou complicar, eu vou simplificar para vocês. Eu vou falar apenas do hemisfério direito, do hemisfério esquerdo e do sistema límbico, que é responsável pelas nossas emoções. Vou começar falando primeiro do hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo ele é mais racional, lógico, trata das nossas relações externas. Gente, tudo que é para fora da gente, quem cuida é o nosso hemisfério esquerdo racional, como vida familiar, trabalho, finanças e assim por diante. Tudo que é para fora, hemisfério esquerdo. O hemisfério direito, ele é mais íntimo, ele é mais criativo, ele é mais de nós para com nós mesmos. Tudo que é para dentro da gente, quem cuida é o nosso hemisfério direito criativo, como as nossas imaginações, artes em geral, ideias criativas e assim por diante. Esses dois hemisférios, eles devem estar equilibrados, ou seja, tem que funcionar em harmonia esses dois hemisférios. Vocês acham que isso está acontecendo?
de forma alguma. Nós estamos racionais demais. Então nós trabalhamos muito o nosso lado esquerdo, racional, e esquecemos do nosso lado criativo do cérebro. E com isso, o nosso lado direito começa a ficar atrofiado. Nós temos que manter o equilíbrio entre esses dois hemisférios. Eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender muito bem aqui. Todo mundo deve ter em casa um armário que não arruma há muito tempo. Está aquele armário com tudo empoeirado, tudo por fora dos lugares, etc. Aí o que vocês fazem? Por que vocês não arrumam aquele armário? Não arrumam porque estão interagindo o tempo todo com o lado esquerdo. Chega de manhã cedo, olha para o armário. Agora eu vou ter que trabalhar, não vou arrumar o armário. E ele fica preocupando a cabeça de vocês. Quando chega de noite, está muito cansado, trabalhou o dia todo, vamos deixar para o outro dia. Está lá o armário preocupando vocês, né? Chega no final de semana, ninguém é de ferro, né? Temos que pegar uma praia, encontrar com os amigos, e fica aquela preocupação na nossa cabeça de arrumar o armário. Um dia vocês falam assim, de hoje não passa. Aí vocês tiram 2 horas, 3 horas, deixa de fazer alguma coisa do lado racional do cérebro, né? Ficam com o lado direito e vão lá e arrumam o armário. Quando está tudo bonitinho, tudo limpo, tudo uma beleza, dá aquele alívio no cérebro. Por quê? Vocês estavam preocupados de arrumar o armário, foram lá, arrumaram o armário, tiraram a preocupação do armário da cabeça. Em linguagem moderna, vocês deletaram o armário do cérebro. Gente, o armário que eu estou falando são os nossos problemas. Nós estamos cheios de problemas empurrando com a barriga, sempre deixando depois. Sabe por quê, gente? O lado esquerdo vê o armário, vê o problema, mas é o lado direito que vê as possibilidades de solução. Se vocês não estão acreditando, vou fazer um outro exemplo. O lado direito vê, o lado esquerdo vê o armário, o lado direito vê possibilidades de solução. Agora, vocês sabem o seguinte, o lado esquerdo não tem solução para os problemas? Lógico que tem. Eu vou mostrar para vocês que o lado esquerdo também soluciona problema, mas muitas vezes a solução do lado esquerdo talvez não seja a melhor solução do problema. Eu vou aqui formular esse problema para vocês. Eu queria que vocês respondessem o problema assim, rapidamente, ok? Vamos lá. Qual é a metade de 8? Hã? 4. Que rapidez! Responderam rapidamente. Mas eu tenho certeza que vocês responderam na área de conforto. Quando eu falei assim, qual a metade de 8? Todos vocês pensaram no número 8. E por isso que vocês responderam 4. E se eu não estivesse falando do número 8, e sim da palavra 8? Vou fazer o mesmo programa. Qual é a metade de 8? Oi. Ou? Tô. E se eu não estivesse falando nem do número, e nem da palavra, e sim do símbolo numérico 8 cortado na vertical? 3. Pode ser um 3. E na horizontal? 0. Pode ser um 0. Olha o tanto de respostas que o hemisfério criativo tem, enquanto que o hemisfério racional só tem uma, que a gente responde rapidamente, porque nós estamos na área de conforto. Quando nós estamos diante de um problema, é fundamental que o nosso lado direito funcione bem, porque a gente vai conseguir mais soluções para os nossos problemas quando nós estamos equilibrados, lado direito e esquerdo do cérebro. Está claro para vocês isso, gente? Agora, vocês sabiam que os 2 hemisférios do cérebro, eles podem ser medidos? É um estudo que se chama ressonância biofísica e medem as polaridades eletromagnéticas do cérebro. E medem em ondas cerebrais. E nós, durante o dia todo, nós passamos por 4 tipos de ondas cerebrais. Vamos lá. Beta, alfa, teta e delta.
beta, quando a gente está em atividade, trabalhando. Alfa, quando estamos em concentração. Depois nós dormimos em teta, que é o sono leve, e por fim nós dormimos em delta, o sono profundo, aquele que mais alimenta. Agora uma pergunta que não quer calar. Quando a gente está em beta, atividade significa trabalhando com o mundo externo, com o mundo racional, qual é o lado do cérebro que está funcionando? Esquerdo racional. Mas se nós entramos em concentração, voltado para dentro de nós mesmos, qual é o lado, em alfa, qual é o lado do cérebro que está funcionando? Direito, criativo, e depois a gente dorme em teta e dormimos por fim em delta, o sono profundo. Agora vocês acham que nós estamos, essa beleza na vida da gente, a gente está em atividade, depois quando quer concentrar, concentra, dormimos em teta, dormimos em delta. Isto não acontece, gente. Não acontece por causa de um problema do mundo moderno que se chama estresse. O estresse não deixa isso acontecer. E nós temos que falar um pouco do estresse para nós entendermos realmente o que é isso, o que é essa coisa que está acontecendo, que depois faz a gente ficar até doente. Nós temos dois tipos de estresse: o estresse de curta duração e o estresse de longa duração. O estresse de curta duração não faz nenhum mal à saúde, pelo contrário, faz até bem à saúde. E o estresse de longa duração faz muito mal à saúde. Gente, e os dois acontecem no nosso organismo do mesmo jeito. Vamos ver como é que acontece o nosso estresse de curta duração? Vou falar para vocês. Vamos supor que nós vamos atravessar aqui uma avenida dessas grandes no Rio de Janeiro, e a gente está no meio da avenida, olha lá, vem aquele ônibus para nos atropelar. E está muito perto. Olha como é que funciona o nosso estresse de curta duração. No nosso cérebro, quem vê o ônibus é o tálamo. O tálamo vê o ônibus, mas ele não tem poder nenhum de decisão. Então ele chama e passa uma mensagem para o neocórtex. O neocórtex também não resolve nada sozinho, chama o sistema límbico, emocional, faz uma reunião em um segundo, porque senão o ônibus está vindo, né? Nessa reunião, chega à conclusão que o perigo é iminente, passa um memorando para a hipófise. A hipófise aciona nossas glândulas endócrinas. As nossas glândulas endócrinas, as suprarrenais. As suprarrenais jogam uma quantidade de adrenalina no nosso cérebro, nós ficamos superativos, pulamos, e o ônibus passa e nós estamos salvos. Pergunto a vocês, esse estresse faz mal? Pelo contrário, se ele não tivesse acontecido, nós já estávamos lá no céu, totalmente sem condição. Então, esse estresse faz com que a gente tome, rapidamente, tome uma decisão em relação aos perigos que nós corremos, por exemplo. Tem também, esse é um estresse de fuga. Fugimos para que o ônibus pudesse passar. A mesma coisa acontece, por exemplo, vamos lá, quando tem, por exemplo, uma cobra ali, tem uma cobra naquele cantinho ali, nós olhamos para a cobra. A cobra balança o chocalho, é uma cascavel, e ela vem caminhando em nossa direção. Acontece exatamente como eu contei do ônibus. A única diferença é que as mulheres pegam um pedaço de pau, vai lá e mata a cobra, e nós homens, ó, saímos correndo. Gente, esse é o estresse, é o mesmo estresse, só que é de ataque ou de fuga. Né? As mulheres atacam, os homens fogem. Então esse é o estresse de curta duração. Agora vamos falar do estresse que faz mal à saúde, o estresse de longa duração. O estresse de longa duração é o seguinte: nós estamos numa cidade onde constantemente a gente está sob o perigo, por exemplo, da violência. Exemplo, a filha fala: mãe, eu vou para uma festa. A filha está lá na festa e a mãe está sem dormir em casa, preocupada com a filha. Hoje nós temos problemas financeiros, falta de dinheiro,
trânsito, uma série de coisas. Então, o que que acontece? O organismo se prepara para se defender dessas coisas todas. Só que essa coisa tem hoje, tem amanhã, tem de tarde, tem de manhã cedo, tem de madrugada. Então nós ficamos o tempo todo em alerta, com o cérebro a mil, cheio de adrenalina. Não há adrenalina que chega, né? Chega uma hora que nós começamos a ficar sem energia, porque não tem condição de mandar adrenalina. Mas nós ainda temos um recurso, um hormônio que se chama cortisol. Quando a gente não está tendo adrenalina, o cortisol vem e manda mais adrenalina. E da onde é que o cortisol tira essa adrenalina? Do nosso próprio corpo físico. Aí nós começamos a somatizar os primeiros sintomas do estresse, que ainda não é doença, gente, são só os primeiros sintomas. E é gozado que nós não percebemos isso. Quer ver que coisa interessante? Se eu perguntar aqui, todos vocês estão saudáveis? Possivelmente todos vão dizer que sim, porque não tem uma doença séria do corpo físico. Eu vou fazer a mesma pergunta para vocês de um jeito diferente. Quem aqui não tem tensão, ansiedade, dores nas costas, dor na cabeça, fadiga física e mental, falta de atenção, falta de concentração, memória fraca, insônia? Estes são os primeiros sintomas do estresse. Se nós não cuidarmos desses sintomas, vamos ter doenças sérias do corpo físico. Exemplo, as primeiras doenças que aparecem, inclusive apareciam antigamente, depois dos 50, agora aparecem 25, 30 anos, hipertensão, cheio de gente tomando remedinho para hipertensão. Quem tem propensão desenvolve diabetes. E tem gente que somatiza no estômago, né? Aí todo com a dor no estômago, vai num médico, o médico fala assim: ah, vou te dar 6 comprimidinhos, você toma um para cada dia. Ah, não, primeiro ele manda a gente fazer endoscopia. Ele faz endoscopia. Depois você volta, você está com uma gastritezinha aqui, vou dar um comprimidinho, um por semana, um para cada dia, durante uma semana, depois você volta aqui para a gente ver. Aí você toma aqueles comprimidos, volta lá, e não é que você curou mesmo, está curada. Mas olha aqui, se o problema da gastrite não é aqui, é aqui, o que acontece? Volta a ter gastrite de novo. Agora, lembra das ondas cerebrais que eu falei? Beta, alfa, teta e delta? Gente, nós não estamos mais em beta, né? Quando a gente está sob estresse de longa duração, a gente está em super beta, está em superatividade. É o que nós estamos no mundo de hoje. Olha o que acontece quando a gente precisa produzir ondas alfa para concentração. Está lendo um livro, na 5ª página, vê que não está prestando atenção no livro, está prestando atenção na conta que vai pagar no dia seguinte. Porque vocês não conseguem produzir ondas alfa, porque estão em superatividade. Na hora de dormir, dorme em teta, que é o sono leve. O sono que não alimenta, deixa de dormir o sono em delta. Vamos ver como é que são as pessoas que dormem em teta. Aquela que dorme 10 horas e acorda mais cansada. Aquela que dorme, acorda cheio de dor no corpo. Muita dor no corpo. E tem um que acaba com o casamento. Acorda de mau humor. Muito mau humor. Então, gente, nós precisamos dormir o sono em delta. O sono em delta é como se a gente botasse bastante energia, bastante gasolina e óleo, para que nós podemos ter vitalidade no dia seguinte. Isso é que é fundamental. Bom, eu falei para vocês de todas as coisas que acontecem, estresse curto, estresse de longa, e agora vamos falar um pouquinho das coisas que a gente deve fazer para que tudo fique melhor na nossa vida. Então, uma das coisas importantes é a gente, você vai no médico, eles falam isso, uma boa alimentação e exercícios físicos, né? Eu não vou falar aqui sobre alimentação, todo mundo aqui
sabe bem sobre alimentação, tem vários livros sobre o assunto. O que eu posso falar em relação à música terapêutica é que a gente, hoje em dia, nós comemos em superatividade, em super beta. Então o que acontece? A gente adora um fast food, come rapidinho, que não tem tempo para nada. Então nós comemos muito depressa e às vezes o organismo, o cérebro nem descobre, come muito mais do que devia, porque o cérebro ainda não percebeu, porque ficou muito rápido. Então o que eu digo é o seguinte: vamos comer com calma, com tranquilidade. Nada como colocar, por exemplo, fazer uma oração na hora da refeição. A oração, ela tem uma finalidade de deixar você mais concentrado, mais em estado alfa, mais tranquilo. Então você vai comer mais devagar, né? Põe uma música terapêutica na hora, a música dá mandamento do coração em repouso. Repouso 60 batidas por minuto. Você vai ficar calmo, tranquilo, vai comer menos, vai assimilar melhor a comida. E também deve comer uma comida saudável. Tem uma coisa interessante que chama reengenharia alimentar. Por exemplo, eu sei que todo mundo, por exemplo, quando vai no restaurante, que abre o cardápio, a pizza brilha lá em cima, né? Então, o que a gente vai fazer de exercício com música terapêutica é fazer o seguinte: a gente vai apagar a pizza e vai botar uns legumes maravilhosos, etc. E isso a gente acostuma. Quando você abrir, depois de um certo tempo, você abre o cardápio e aí vê os legumes, as verduras. E às vezes tem a opção de pedir uma coisa em vez de ficar na feijoada, de repente. Agora, eu não sou contra comer comida assim, pesada, não, a gente deve comer, mas não fazer isso aquele hábito, não pode ficar brilhando o tempo todo. Então, a reengenharia, você desce com a comida que não faz bem e deixa brilhando aquelas assim, né? Pensa numa salada bem bonita, um molho legal, e aí vocês vão comer melhor. Sobre exercícios físicos, para os jovens, eu recomendo todos os exercícios. Para as pessoas de meia idade, para sermos harmônicos. Então, natação, esses exercícios mais harmônicos. E a caminhada é o melhor deles. A caminhada num lugar arejado, bonito, sempre é maravilhoso. Você sai com um problema de casa, dá aquela caminhada, a adrenalina esvazia o cérebro, vê aquela paisagem do Rio de Janeiro maravilhosa. O que acontece? Você sai com um problema e volta com a solução, porque você entra para o lado direito do cérebro, você acha mais soluções para os seus problemas. Eu sempre me arrependi de não ter caminhado. Eu nunca me arrependi de ter caminhado. Então, a caminhada... E olha, correr também é legal, mas só para quem pode, porque depois de uma certa idade você pode ter problemas físicos com corrida. Mas eu vou contar uma historinha de corrida para vocês aqui, que eu acho que vocês vão gostar, porque mostra que quando a gente tem consciência dessas coisas, nós podemos evitar briga, evitar muitos problemas. E eu vou mostrar para você. Eu tenho um amigo que ele não tira férias nunca, mas ele conseguiu uma semana de férias num lugar maravilhoso que ele resolveu passar com a esposa dele. Ele estava numa animação enorme com esse passeio, aquela semana maravilhosa ao lado da esposa, que ele ama, tudo ia ser muito legal, né? Aí aconteceu o seguinte: na hora que ele foi fazer a mala, ele falou alguma coisa que ela não gostou. E ela começou a querer brigar com ele de tudo quanto foi jeito. E ele não queria brigar de jeito nenhum. Então, eu não vou brigar. Não, eu quero passar um final de semana maravilhoso com minha mulher, não vou, de forma alguma, fazer um dente por dente, olho por olho, né? Mas acontece que ele ia dirigindo na estrada e a mulher do lado dele, ó. Gente, sabe o que ele fez? Ele parou no acostamento, assim, abriu a porta do carro, saiu correndo para lá, assim. A mulher olhou aqui, não entendeu nada. De repente vem ele, passou para mim. Quando ele estava bem suado mesmo, e já tinha desgastado toda aquela adrenalina do cérebro, ele falou: agora já posso voltar para o carro. Ela pode falar qualquer coisa que eu já estou tranquilo, não vou mais. Né? Tinha aquela adrenalina, tinha cessado na cabeça dele.
Aí chegou, sentou do lado dela, suadão, assim, ela olhou. Além de você estar errado, você é um louco, falou para mim. Mas ele me contou isso dando risada, dizendo que aquela brincadeira que ele fez acabou, que ficou tudo bem, ela achou aquilo uma loucura total e eles passaram um final de semana maravilhoso. Então, gente, é muito importante a gente não ficar naquela, deixar que a adrenalina, porque quando a gente tem muita adrenalina no cérebro, o normal é desabafar, né? E soltar para fora e fazer uma desarmonia. Então vocês têm que achar uma solução, né? Dar uma cambalhotinha no meio da sala, faça alguma coisa para que vocês possam ter uma relação melhor diante de uma situação dessa, né? Bom, vamos agora falar da música terapêutica e vamos fazer 2 exercícios. Mas primeiro eu queria falar de uma técnica super importante da música terapêutica, que é o andamento musical. O andamento musical é uma pulsação por onde a música se organiza. No caso da música terapêutica, essa pulsação é 60 batidas por minuto, o que corresponde ao andamento do nosso coração quando nós estamos em repouso. Nós, gente, nos harmonizamos com música. A tendência do nosso coração é ir para o mesmo andamento da música, né? Então, a gente precisa ter a música no andamento. Vocês não acreditam que a música tem que ficar em 60 batidas, que o coração acompanha, né? Por exemplo, vamos aqui pegar um grupo aqui do Padre Pio e eu vou chamar vocês para ir numa escola de samba. Nós chegamos lá, o nosso batimento cardíaco deve estar 75, 80 batidas por minuto, né? De repente, a bateria da escola de samba começa a tocar em 130 batidas por minuto. O que acontece? Depois de 15 minutos está todo mundo eufórico, né? Todo mundo vai pular carnaval. Até os mais tímidos ficam batendo o pezinho debaixo da mesa. Mas ninguém fica alheio a uma bateria da escola de samba. Isso acontece também com os nossos cantores populares. A Ivete Sangalo não faz uma música que não seja acima de 100, 120 batidas por minuto, porque ela quer todo mundo aqui alegre, todo mundo eufórico. Agora eu vou falar da música terapêutica em 60 batidas por minuto. Você chega em casa depois de um dia de muito trabalho, o batimento cardíaco está lá em cima, dor de cabeça, né? Toma aquele banho maravilhoso, né? Põe uma roupa confortável, deita na horizontal, mas antes disso coloca uma música terapêutica no andamento de 60 batidas por minuto. Vocês vão ficando calmos, tranquilos, o batimento cardíaco vai baixando, aquela adrenalina do dia vai cessando, vocês vão ficando com aquele sono, dorme primeiro o sono em teta, depois dorme em delta, acorda no dia seguinte cheio de vitalidade, sem dor no corpo, sem mau humor, né? Aí trabalha o dia bem à beça. Aí vocês vão perguntar para mim, mas só um dia tá bom? Não, gente, hábito saudável. Vocês já imaginaram se todos os dias vocês dormirem bem, dormir o sono profundo, dormir em delta, acordar com mais vitalidade? Com quanto mais vitalidade nós tivermos, mais produzir a gente vai produzir, mais qualidade de vida a gente vai ter. Então é muito simples. São 7, 8 minutos de música só, colocada ali na hora de dormir, sem esforço nenhum, para fazer um benefício extraordinário para vocês. E agora eu vou falar para vocês, primeiro, isso é o seguinte, vocês podem fazer viagens mentais ou pode fazer também trabalhos de respiração. Então agora, por exemplo, eu vou falar para vocês de respiração, né? Respirar bem para viver melhor. Respiração, gente, é uma coisa maravilhosa. Não existe nada mais importante na nossa vida que a respiração. Sabe por que a gente não dá valor à respiração? Porque ela é de graça, dada por Deus. Então a gente tem que valorizar a respiração. A respiração é fundamental para harmonizar o nosso cérebro, para fazer um controle das nossas emoções. A respiração é muito importante, realmente. Outra coisa, respirar oxigena melhor o cérebro, purifica o sangue. Oxigenar o cérebro, o pensamento flui melhor, purifica o sangue, né? Mais vida saudável.
Respirar faz exercício para os órgãos internos do corpo, principalmente pulmões e diafragmas e pulmões, diafragma e pulmões. Então, respiração é muito importante. Nós vamos fazer aqui um exercício de respiração consciente para melhorar a qualidade da respiração inconsciente. Você sabe que nós respiramos de forma inconsciente. Todo mundo, ninguém aqui está pensando na respiração. Ninguém, está todo mundo respirando. Então, o que que acontece? As pessoas, por exemplo, que estão assim, são pessoas que estão sob estresse. A respiração é ofegante, não consegue equilibrar a respiração. Então, isso acontece muito. As pessoas ficam com a respiração desequilibrada. Agora, é o seguinte, nós temos dois tipos de respiração. A respiração vigorosa, né? Quando a gente respira, qual é a respiração vigorosa? Aquela dos exercícios que nós estamos acostumados a fazer, em academia, correndo, etc. Então, esse tipo de exercício, normalmente a gente não precisa pensar na respiração, porque ela vai funcionar bem, né? Porque a gente está fazendo o exercício e está puxando pela nossa respiração. Então nós fazemos o exercício e normalmente a gente começa a respirar melhor. E o resultado de qualquer exercício, natação, corrida, basquete, futebol, e todos os exercícios leva a gente uma melhora da qualidade nossa da respiração. E por que quando a gente termina o exercício, a gente está se sentindo bem, sensação legal? Por causa de um hormônio chamado endorfina, né? Então a endorfina dá aquela sensação de bem-estar na gente. Agora, tem um outro tipo de respiração, que é o que nós vamos fazer agora, que se usa muito na respiração yoga, né? Que é a respiração em concentração. É uma respiração em que nós pensamos nela, passamos ela para consciente e trabalhamos a respiração consciente, né? Nesse trabalho com a respiração consciente, nós vamos melhorando a qualidade da nossa respiração inconsciente. Daqui mais um tempo, depois de algum tempo de exercício, a nossa respiração inconsciente vai estar tão boa quanto aquela respiração consciente. E aí desperta na gente um hormônio, um neurotransmissor chamado endorfina, serotonina. Serotonina, gente, é uma coisa extraordinária. Quem tem depressão tem falta de serotonina. A serotonina é assim, você levanta de manhã cedo, não ganhou na Mega Sena e está morrendo de felicidade. É isso que é serotonina, é você ser feliz por nada. A serotonina traz essa sensação. E ela, na medida que você faz por onde, em termos de exercícios de respiração, viagens mentais, você aumenta a quantidade de serotonina. E você evita estar deprimida, que é uma das coisas, um dos problemas mais sérios que nós temos hoje em dia. Antes, então, do exercício agora, eu vou pedir para todos vocês, ainda com a luz, logo em seguida a gente então vai colocar a música, tá? A música é o seguinte, primeiro eu vou contar como é que é a música, porque logo depois desse exercício nós vamos iniciar o trabalho. Eu fiz uma música, que está no meu CD Natureza Viva, que a música está no andamento do coração em repouso. Então, se ela está no andamento do coração em repouso, ela já vai baixar o batimento cardíaco de vocês. Né? Eu quero todo mundo respirando, senão eu vou, quando eu terminar aqui, vai estar gente dormindo aí na plateia. Então tem que fazer a respiração. Então é o seguinte, a música está no andamento do coração em repouso. Aí tem uma introdução, aí tem um teclado ascendente. Nesse teclado ascendente vocês vão inspirar pelo nariz. Aí tem uma pausa, onde vocês vão segurar a respiração. No teclado descendente, vocês vão expirar da forma que vocês acharem melhor. Pode ser pelo nariz, do jeito que vocês se sentirem mais confortável. Depois que termina a expiração, vocês vão fazer por 4 segundos um relaxamento, relaxa. Então é assim, inspira, pausa, expira, relaxa. Inspira, pausa, expira, relaxa. Ok? Esse exercício se chama respiração completa yoga.
Vocês vão fazer sem forçar nada. Vamos fazer como se tivesse uma grande garrafa aqui. Vocês começam a encher por aqui, no abdômen. Depois enche aqui o tórax e o ombro. Aqui os ombros. Olha aqui, ó. Vão desde aqui, passa por aqui e chega aqui. Então, segura. E depois solta. Relaxa. Ok? Então, a música, o que tem a música de importante nisso? Primeiro, ela vai relaxar vocês, porque ela está no andamento do coração em repouso. E depois ela vai dar a dinâmica da inspiração e expiração. Vão fazer com que esse trabalho de vocês seja harmônico. Agora, vamos agora todos fechando os olhos e pensando em sua própria respiração por 30 segundos. Todos de olhos fechados, pensando em sua própria respiração. Podem abrir os olhos. Gente, nesses 30 segundos, 3 fenômenos aconteceram. 3 fenômenos. Primeiro, vocês não estavam pensando na respiração, passaram a pensar na respiração. Segundo, todos vocês respiraram melhor, porque quando a gente pensa na respiração consciente, nós respiramos melhor. A respiração consciente é mais abrangente do que a respiração inconsciente. Terceira coisa e a mais importante, quando eu mandei vocês fecharem os olhos e pensarem na respiração, isso é o princípio da meditação. Isso faz com que, quando vocês fecham os olhos, o que acontece? Vocês estavam no mundo racional, fecharam os olhos, entraram para o hemisfério direito, entraram no mundo criativo. Né? Então, essas 3 coisas são importantíssimas. Né? Pensar na respiração, voltar para dentro de si mesmo. Então, agora nós vamos fazer um exercício, luz apagada, e vamos colocar a música. Eu vou falar no começo, gente, inspirar, pausa, expirar e relaxa. Aí só para vocês pegarem o ritmo, depois vocês vão entrando na respiração normalmente. Primeira introdução. Fechando os olhos. Essa introdução. Inspira, pausa, expira, relaxa, inspira, pausa, expira, relaxa. Inspirando, pausa, inspira, relaxa, inspirando, pausa, inspirando.
Segura. Relaxa. Inspira. Pausa. Inspira. Relaxa.
abrindo os olhos lentamente, aquela espreguiçada aos pouquinhos, espreguiçando. Sete minutos. Ela está querendo acordar todo mundo de uma vez só. Gente, então respiração consciente é muito importante. Às vezes a gente está, por exemplo, num dia com efeito muito de estresse, chega em casa, põe aquela roupa confortável, deita, faz essa respiração, pode fazer sentada também. Agora, se você quer dormir, faz essa respiração deitada e depois deixa mais 2, 3 viagens mentais. Vocês nunca vão chegar no fim, vão dormir aquele sono primeiro leve, mas depois vão dormir o sono profundo, né? Então é fundamental, essa respiração faz com que vocês fiquem mais concentrados, mais com vocês mesmo, para facilitar inclusive o outro tipo de trabalho que eu vou apresentar agora para vocês aqui, que é o trabalho de viagens mentais, né? Olha que coisa interessante, como é que eu descobri esse trabalho de viagens mentais. Eu tive uma produtora chamada Lira Produções Artísticas, onde eu fazia comerciais para a rádio e televisão. Então o que acontecia lá? Eles mandavam um filme, projetava na tela o filme, e eu fazia trilha sonora pensando naquele filme que estava passando, né? Fazia uma trilha de acordo com aquele filme que estava passando. E aí eu tive a ideia de fazer de uma forma diferente. Fazer assim, eu faço a música primeiro, né? Faço uma trilha sonora, mas em música. E aí eu vou pedir para vocês fazerem um filme. A ideia é ao contrário. Por que eu pensei nisso? Porque quando a gente faz uma viagem mental, a gente usa a imaginação. E quando nós usamos a imaginação, nós estamos trabalhando qual o lado do cérebro? O lado direito, criativo, né? Então, essa animação que nós vamos fazer na nossa cabeça, da primeira vez ela fica mais ou menos, mas aí nós vamos aprimorando na medida que a gente faz mais viagens, né? Então, a proposta minha no andamento do Coração em Repouso 60 batidas, hoje nós vamos fazer uma viagem muito interessante, que é o caminho do rio, caminho da água. E tem uma história da água que é muito interessante, que vale para o ser humano. A água, desde a hora que nasce, ela já nasce com um objetivo, com uma meta, de chegar no mar. Então ela, desde pequenininha, ela está límpida e ela já está fazendo bem por onde ela passa. Quando ela encontra um obstáculo, o que a água faz? A água contorna os obstáculos. Quando ela tem um grande obstáculo, ela primeiro se enche, né? Vai enchendo, vai ficando com mais força, e ela cai em cachoeiras. Lá na frente, se ela estiver enfraquecida, ela vai fazer uma sinergia com os afluentes para que possa chegar na água. Essa viagem que eu vou pedir para todo mundo fazer. É lógico que cada pessoa vai ter uma imagem diferente, lógico, nós somos diferentes, então nós vamos ser cada um criativo ao seu modo, né? Começa a água borbulhando, gente. Depois ela vai crescendo, vai ficando um rio mais caudaloso, até chegar no mar. Com isso nós vamos desenvolver uma das coisas mais importantes, que é a imaginação. E vamos trabalhar no lado direito, e a música está no andamento do Coração em Repouso. Ok? Então vamos para a música da água. A terceira também vamos apagar. Eu pediria que a luz fosse acesa muito depois, assim, bem devagarzinho, na hora que o pessoal vai sair.
Essa música do meu CD Natureza Viva, que vem logo, vem terra, depois vem água e antes tem a respiração consciente, que nós passamos agora. Olha para cá, todos os olhos. Não é essa música. Ah, porque ela já começou há muito tempo. Então já... Não precisa, ela só tinha água no branco. Então vamos lá, gente, olhos fechados. Começa com a água borbulhando.
Abrindo os olhos lentamente, lentamente. Espero que todos tenham feito uma boa viagem. Vamos dar uma espreguiçada. Espreguiçar ajuda a relaxar. Tá bom, tá bom. A viagem pode ter sido boa, porque vocês usaram muito a imaginação, e quem dormiu, fiquei feliz também. Porque uma das finalidades desse trabalho é fazer vocês dormirem com mais facilidade, né? É muito importante, se a gente está com muito sono, a gente deve realmente dormir. Na medida que a gente acostumar com o trabalho e puder fazer a viagem, quando a gente faz a viagem, a gente trabalha o nosso lado criativo do cérebro. Isso é muito importante na nossa vida para fazer essa harmonia entre os dois lados do cérebro, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os meus CDs para vocês. O CD que está aqui sempre à venda no Padre Pio. O primeiro CD chama-se Um Dia no Campo. É uma viagem pelo campo em total contato com a natureza. Começa de manhã cedo, acordando com aquela primeira música que eu dei. Depois vocês vão ter o voo da águia, você passa por uma floresta, né? Depois por um riacho, até chegar de noite deitado olhando para as estrelas. Então é uma viagem pelo campo. O segundo é o Natureza Viva. Natureza Viva tem a respiração consciente na primeira música, e depois viagem pelos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar, né? Eu sempre recomendo fazer o trabalho à noite da respiração, depois deixar tocando terra, água. O fogo jamais vocês vão ouvir, com certeza, né? Pelo menos à noite, porque realmente eu não conheci ninguém que passasse no fogo, e eu posso prometer que se vocês fizerem isso como um hábito saudável, vão melhorar a qualidade do sono, vão dormir em delta, vão ter uma vida durante o dia com mais vitalidade. O terceiro CD é Senhora de Luar, que eu acho que o Maico é um dos que o Maico mais gosta. Esse é um CD, gente, baseado num psiquiatra búlgaro chamado George Lozanov. Ele tinha uma grande escola, ele colocou música de forma subliminar nas classes. E ele descobriu, quando ele colocava música barroca, os alunos ficavam mais calmos, prestavam mais atenção no professor, aprendiam e no final do ano tiravam notas melhores. Porque a música barroca, ela tem cantos e contracantos que tira você de beta e coloca você em estado alfa. Então eu fiz um CD para atividades intelectuais. Quando vocês estão um livro aberto, estão lendo, para não esquecer do que está lendo, deixa tocando de forma quase subliminar o Colinas de Algodão. Ou Senhora de Luar. Pois não. Não. Mas o clássico, o Beethoven, tem tudo a ver. O clássico é parente muito próximo da música terapêutica. A única diferença do clássico para a música terapêutica é que o clássico às vezes não mantém o andamento constante. Então o clássico às vezes passa por uma coisa mais rápida, assim, né? Ele tem muitas nuances, o que é muito lindo, mas às vezes atrapalha o sono, porque ele não é constante, né? Mas tem muita coisa, como o Cânon de Pachelbel, que é uma coisa lindíssima, e também tem tudo a ver praticamente com a música terapêutica. Suave, isso. Uhum. Quando cresce, inclusive toca um pouco o emocional, o sistema emocional é muito interessante. Sim.
Certo, é isso mesmo. O importante é fazer o trabalho sempre, e a música ajuda muito nisso. O Colinas de Algodão, gente, eu fiz assim, uma subida de uma colina que começa na base e vai até o topo da colina. Começa com os pés no chão, né? Eu trabalho com respiração, depois os órgãos genitais, eu trabalho com a água, depois vem o plexo solar, é a gruta. Vocês entram na gruta, colocam as pessoas que vocês têm algum problema de mágoa, tenta resolver isso dentro da gruta, pratica dentro da gruta o ato do perdão, porque depois do perdão vocês vão passar pelo meio do caminho, que é o coração. Então tem uma música bem melodiosa, que é o meio do caminho. Depois a ressonância, entendimento, e depois você chegou no topo da colina, é a visão. É um vento batendo, né? Aquela sensação de plenitude. Entende? Então é uma subida de uma colina, também um crescimento interior. Então durante quase uma hora vocês vão trabalhar desde a ponta dos pés, passando por cada um dos chakras, até o último chakra da coroa. Ok? Esse é o Colinas de Algodão. Cantos da Terra. Cantos da Terra é excelente para ver esse trabalho de viagens mentais e para dormir à noite. Ele é tão bom que ele ganhou o apelido de Lexotan. Agora tem até um outro que é mais Rivotril, né? Mas ele ganhou o apelido de Lexotan. Sabe por quê, gente? Uma senhora, né, que tomava Lexotan todos os dias, aí assistiu uma palestra minha, comprou o Cantos da Terra, aí passou a colocar o Cantos da Terra à noite, e ela, aos pouquinhos ela foi tirando o Lexotan, foi tirando, e aí ela ficou só com o Cantos da Terra. Vocês sabem como é que eu descobri isso? Ela chegou para minha mulher aqui e falou assim: depois que eu passei a dormir com seu marido, eu nunca mais tomei Lexotan. Cantos da Terra, gente. Muito bom, principalmente para a hora de dormir. É um CD mais regional. O Colinas de Algodão e o Cantos da Terra, que são muito parecidos, parecidos assim no formato, porém eles têm uma diferença. O Colinas de Algodão, ele é mais assim, música universal, enquanto que o Cantos da Terra é mais regional. Eu sou goiano, então fiz um trabalho voltado para o centro-oeste. Tem aquele clima na fazenda, né? No pôr do sol, no pôr do sol, aquela coisa voltando para a noite. Então é um CD bem assim do centro-oeste brasileiro. Eu fiz um trabalho que é uma coletânea de Reiki, que são várias músicas dos meus CDs, na imposição das mãos, um CD muito relaxante. Então as pessoas gostam muito e ficou totalmente diferente dos outros. As viagens são totalmente diferentes. E por fim, o Alma da Gastronomia. O Alma da Gastronomia é um CD que eu fiz para a hora da alimentação. Então são coisas assim, pega o CD, coloca. Eu fiz inspirado no clássico, né? As músicas, inclusive quando vocês tomam o passe, eu fiquei assim, tomei o passe hoje, uma felicidade enorme, que eu vi que estava tocando de fundo o Alma da Gastronomia. Ah? Então são esses 7 CDs. Né? Eu queria dizer uma novidade para vocês, que eu vou falar. Eu queria dizer para vocês que a partir de segunda-feira que vem, eu vou estar aqui toda segunda, às 5 horas da tarde, né? E nós vamos fazer um trabalho que eu chamei de Harmonizando a Vida com Música. Né? Então nós vamos fazer esse tipo de relaxamento, vamos fazer trabalhos para repor as energias negativas, desbloquear as energias negativas, reconstituir a energia do corpo, né? Trabalhar os 2 hemisférios do cérebro, e vamos também fazer música tradicional, minhas músicas com conteúdo. Então nós vamos entender por que a vida é agora, no momento presente, né? Vamos ser uma série de músicas. Inclusive eu vou fazer uma experiência com vocês agora, né? E vocês, a Cláudia falou do livro, realmente, eu fiz um livro, o livro se chama O Ser Humano Orquestra.
né? É um livro que aqui é um resumo muito pequenininho do que tem dentro do livro, né? O livro são 10 movimentos para conquistar a vida saudável e produtiva. E, gente, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando eu estava fazendo o último capítulo do livro, o último capítulo chamava-se Fazer Mudanças. Quando eu estava fazendo, escrevendo esse último capítulo, falando de mudança, a gente tem que sair da área de conforto, que a vida não pode ficar se repetindo, a gente tem que procurar fazer mudanças. Eu recebo um telefonema da Globo. Eles haviam colocado uma música minha na abertura de uma novela da Globo. E, não sei se você sabe, eu sou goiano e a novela chamava-se Araguaia. E colocaram na abertura da novela, olha que coisa maravilhosa, uma música que eu gravei nos anos 70, gente, nos anos 70. E resolveram colocar essa música, e olha a letra, o refrão da música. A música falava assim, ó: vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Né? Essa é o refrão da música. E eles colocaram porque a novela passava no Araguaia, tem uma coisa que essa música virou meio um hino do Araguaia, então a coisa ficou do meio de 2.000 músicas, escolheram essa, e foi uma surpresa muito agradável. E nós vamos terminar aqui agora. É o seguinte, eu vou cantar esse refrão aqui, lá na segunda-feira, eu vou trazer violão, essas coisas a gente vai fazer também com violão, vamos cantar ela no ritmo mesmo dela. Mas aqui nós vamos fazer como se fosse um mantra. Então eu vou cantar umas 3 vezes, né? Assim, sem instrumento, sem nada, e depois vocês vão começando a aprender e vão cantando comigo. Ok? Então vamos lá, gente. Vai, amigo. Só o refrão, só o refrão. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. De novo. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Mais uma vez. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda, que nada muda se você não mudar. Obrigado, obrigado.